Agora, quem quer ouvir o Espírito Santo falar à igreja? Pastora Camila Barros. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que honra estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Eu fico nervosa como quando eu estive aqui pela primeira vez. A boca fica seca, a língua cola no céu da boca. Porque quando nós estamos num culto onde você sente alguma dificuldade no culto, você sente que você pode cooperar de alguma forma. Tem gente que fica nervoso quando acha que o culto não está bom. Eu não, eu fico tranquila. Culto ruim eu fico de boa. Fico tranquilona, sabe? Aquele culto assim que parece que, não sei, sabe? Eu fico tranquila porque na minha condição, ciente de que é Deus que faz, que é Ele que opera, todavia a gente vem como um instrumento. E aí eu fico tranquila porque eu digo assim, hoje eu estou sentindo que eu posso cooperar de alguma forma, né? Quando a coisa não... Você pensa assim, eu acho que hoje eu vou ser útil. Mas quando a gente vem para um culto desse, é muito complicado quando você tem uma responsabilidade num culto desse. Eu não sei fingir costume, por isso que eu estou falando isso aqui. Para você que é intercessor, já começar a orar. Deus, guarda a tua filha, cobre a tua filha, usa a tua filha, levanta a tua filha. Porque, irmão, num culto onde você sabe que pode cooperar, é uma coisa. Agora, num culto bom como esse. Camila, como é que você sabe que o culto é bom se não é para você orar? Porque eu estou adorando o mesmo Deus. Então, a gente sabe, né, o que agrada ao Senhor. E aí, num culto como esse, eu fico, irmãos, fazendo a oração do desespero. Qual é a oração do desespero? É aquela oração que de vez em quando eu me perco na oração, de tão desesperada que eu estou, e eu começo a orar e eu digo assim, Deus, pelo amor de Deus, me usa, Deus. Pelo amor de Deus. Tipo, falando com Deus, pelo amor de Deus. Como quem diz, por amor de ti mesmo, hein? E é assim que eu me sinto aqui, porque foi o que a pastora Raquel falou antes de eu chegar aqui, né? Me antecedendo. Essa igreja é uma igreja que ama a palavra. E numa igreja que ama a palavra, irmãos, não tem técnica, não tem oratória, não tem retórica. Numa igreja que ama a palavra, é a palavra que se manifesta, né? Então essa é a parte que me acalma, porque graças a Deus eu nunca dependi de nenhum desses artifícios, eu sempre utilizei a palavra. Então isso me acalma, mas é aquela noite que eu digo assim, Deus não me deixa falar nada errado, nem uma vírgula, né? Então eu vou ficar quieto e vou falar logo, quanto menos eu falar e mais a Bíblia disser, vai ser melhor. Pastora Raquel, muito obrigada, sua vida é uma bênção, é uma honra. Tá ali meu amigo Bruno, sabe que é verdade, Maraísa. Eu estou sempre comentando, de vez em quando eu peço notícias suas. Eu digo como é que tá, ou eles contam alguma coisa, olha, quer ver, eu sei de tudo. Olha, teve um seminário da família, mas ela pregou, e não sei o quê. E ela disse isso, e eles falam tudo o que você fala. E eu sei que é bom por isso, né? Porque sabe, e aí mostra a foto, como é que a igreja estava. E assim, parecida com o que está hoje aqui. E eu falo, sabe o que me impressiona? Depois de tantos anos, eu quero deixar muito claro porque que a senhora é uma das referências que eu trago para o ministério que o Senhor tem me confiado. O tempo passa e a senhora não passa. Não passa porque a senhora fica na palavra. E quem fica na palavra não passa. Deus faz novidade todo dia, né? Então é uma honra de verdade poder estar aqui. Pastor Bauer, eu estou chocada, porque eu nunca vi o senhor dirigindo louvor na hora da harpa. Eu estou chocada. Eu falei, mãe, o que é isso aí? Ela, você não sabia? Eu falei, claro que não, gente, eu já estava me sentindo numa igreja americana. Hoje eu falei, mãe, se ele cantar mais um, hoje eu não vou dar lugar como a gente dá aqui no Brasil, não. Eu vou dar igual na América, eu vou dar assim, ó. Porque eu não estou aguentando a maestria dele. Eu estou chocada, e essa daqui baba.
tu vai ter vitória hoje. Escuta o que eu tô te falando. Ela fica assim, ó. Meu Deus, todo mundo ligado no espírito e ela aqui, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. Coisa mais linda. Pastor, Deus abençoe, é uma honra, uma alegria muito grande. Sua vida é uma bênção. A gente sabe que a pastora Raquel só pode ser quem ela é, na autoridade que ela tem, na legitimidade pela qual Deus usa, porque o Senhor a patenteia, a legitimiza. E a gente queria agradecer, porque o senhor é um homem muito macho alfa. Muito. Não, o senhor não recebe, o senhor já recebeu. Não haveria possibilidade se o senhor não tivesse uma mente tão sarada, tão seguro, tão consciente do seu lugar. A gente vê que o senhor é um homem feliz, realizado. Meu Deus. O senhor tem o testemunho que Spurgeon dizia que queria ter, mesmo depois de já ter pregado mais de 500 sermões. Ele disse: a minha alegria e o meu melhor sermão vai ser aquele que eu não precisar dizer palavra alguma. O senhor tem esse sermão. Deus continue abençoando. Quem conhece ele aplaude dobrado. Quem não conhece aproveita a oportunidade, porque hoje você está diante de um príncipe do eterno, um lorde do reino de Deus. Deus continue abençoando. Tantos amigos aqui, não vou falar o nome para não falhar com ninguém, mas estou num lugar onde eu fui coberta e sou muitas vezes. O púlpito do Ministério Rema é um lugar que quando você sobe não tem cabo de guerra, só cobertura. Aqui eu posso falar isso, não teve uma só vez que eu vim nesse altar e que eu precisei fazer o tipo de oração que em alguns lugares, às vezes, né, Marta? A gente vai e tem que dizer: Deus, me cobre com teu sangue. Não, você sobe aqui, você sente a galera te levantando, dizendo: é hoje, Deus vai te usar, fica tranquila. É uma torcida, sabe? Camila, por que você está falando isso tudo? Porque nós estamos celebrando a vida da igreja hoje e eu preciso falar o meu testemunho com essa igreja. Então eu estou feliz de verdade, muito honrada em poder estar aqui com vocês. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Deus. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu queria dizer que ao término do culto, eu trouxe alguns materiais. São materiais que Deus tem me confiado, tem abençoado a minha vida, mas também tem me permitido, junto com a igreja, ser bênção para muitas nações. Porém, nos últimos 4 anos, aqui no Brasil, no campo missionário, norte, nordeste, extremo norte do país, sertão da Bahia e ribeirinhos do Amazonas e do Pará, nós estamos chegando a alguns povos não alcançados aqui dentro do Brasil, entre eles a população quilombola. E pela misericórdia do Senhor, nós estamos conseguindo alimentar, alfabetizar e evangelizar uma parte de um povo que era considerado não alcançado dentro da nossa região, não só no Brasil, mas no mundo. Tem missionários, enquanto eu estou aqui com você agora, atravessando o rio, desbravando mata, montando cabana em mata fechada, alcançando índio, alcançando povos que não fazem nem parte da nossa estatística nacional, mas fazem parte da estatística dos salvos que vão morar no céu. E é por isso que a gente trabalha com material, é por isso que a gente leva mala, é por isso que a gente tem equipe, e foi só por isso que a loja nasceu. Então eu gosto de falar para você entender que quando você lê um livro ou veste qualquer roupa do nosso vestuário, mais do que moda, você está vestindo uma ideia, um propósito e se tornando um missionário. Não indiretamente, mas diretamente, porque a gente investe lá monetariamente. A gente entra com valor específico de um plano e de um projeto para poder construir alguma coisa significativa. Seja uma escola, seja uma despensa, enfim, comprar um barco, aquilo que é necessário. E hoje, quando o culto acabar, a gente vai estar do lado de fora, acredito que nessa saída aí, não é mesmo? E aí eu já pedi o pessoal, coloca na rua, bem na rua, que eu não quero desobstruir a saída de ninguém. Coloca na calçada da igreja, do lado de fora no templo, depois da atmosfera do culto. E a gente vai ter alguns materiais ali. Hoje, em especial, eu trouxe os segredos das mulheres de influência,
Por misericórdia, Deus me permitiu escrever um dos últimos capítulos desse livro. E aqui eu falo biograficamente e teologicamente sobre o meu encontro com a graça de Deus. Eu já conhecia, isso aqui é pós-conversão, tá? Eu já conhecia na teoria, mas eu não sabia o que significava a graça de Deus na prática. E aí eu tive um encontro, porque eu estava me tornando uma religiosa e não sabia. A minha vaidade era a santidade. E o meu orgulho era a santidade. E ao invés de me ajudar, isso estava me sucumbindo, porque o corpo do ser humano não aguenta carregar essa glória. Não aguenta carregar essa vaidade. No mesmo fogo do inferno que vão queimar assassinos, mentirosos, homicidas, gente que tem orgulho da santidade vai para o mesmo fogo. É um pecado tão quanto, se não pior. Era por isso que Jesus assentava-se no poço para falar com uma samaritana que teve 5 e o 6º não era dela, mas não dedicava 5 minutos aos fariseus. Uma das únicas vezes que você vê Jesus numa versão mais ríspida é quando ele manda notícia para gente que só queria usufruir daquilo que ele tinha a oferecer. Eu lembro quando Herodes mandou chamá-lo e foi a primeira vez que eu vi Jesus se comportar de maneira mais ríspida falando a outro ser humano. Ele mandou dizer assim: olha, diga para aquela raposa. Dentre outras ocasiões, quando ele estava com os fariseus, ele pregava sempre uma mensagem dura e ele atiçava e catucava. Você vê um Jesus numa versão totalmente distinta quando o público é fariseu. Por exemplo, ele estava falando aos seus e enquanto falava aos seus, falava sobre ser filho de Deus. Mas quando chegam os fariseus, ele começa a falar de Moisés e Abraão. E aí ele dá uma catucada forte. E aí ele entra e fala de Moisés. Ele diz: olha, eu estive com Moisés, ou Moisés me conheceu, ou Moisés me recebeu. Se vocês são discípulos de Moisés, vocês deveriam me receber. Aí eles dizem assim: como é que tu dizes que conheceu Moisés se tu não tens nem 50 anos? Aí Jesus diz assim: vocês estão espantados porque Moisés me reconheceu como filho? O que vocês fariam então se eu dissesse que Abraão, o que é Abraão antes de Moisés? Aí ele dizia: o que vocês fariam então se eu dissesse para vocês que Abraão me viu no meu dia e me glorificou? Eita! Você é crente, mas não sei se ia aguentar o discurso daquele tempo, não. Foi lendo textos como esse no Novo Testamento que eu fiquei pensando que se eu ouvisse Jesus falar isso, pastora Raquel, talvez eu seria a primeira a pegar pedra e dizer: seu blasfemador. Quem você pensa que é? Porque a santidade que te segrega te faz seguir a religião errada, não é cristianismo. Você tem que ir para o monastério. Se interna lá. Estuda sozinho, se salva sozinho, implanta sozinho. Jesus não te chamou para essa santidade velada. Essa santidade é a mais falsa que tem, porque ela é tão frágil que você tem que se isolar. Porque se você andar com outros, você será contaminado por todos eles, influenciados por todos eles, carnalizado por todos eles, blasfemados por todos eles. Agora, se você sofreu uma metanoia de verdade, aí vai acontecer contigo aquilo que Paulo falou: não vos conformeis com este mundo. Mas ele não diz se isole, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Jesus, obviamente, foi o precursor dessa ideia, quando disse aos discípulos: ficar em Jerusalém, mas não fica a vida toda não, só fica até se preparar, só fica até estar pronto, só fica até descer do alto o Espírito, só fica até ser revestido. Depois que vocês forem revestidos de poder, aí vocês vão ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e batizar, esse será salvo. Quem se isola e pensa que é poderoso ainda não conheceu o poder, porque quem tem poder não se esconde, se revela. Quem tem poder vai ao mundo. Jesus deixou claro: a candeia não pode ficar embaixo da cama, a candeia precisa ser levada ao alto monte. Você nasceu para brilhar, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E se o sal for insípido e não salgar, para que ele presta? Para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas Jesus trouxe você hoje aqui para dizer: ei, eu vou tirar de você o discurso da graça e vou colocar em você a graça praticada e revelada. E eu falo sobre esse encontro que eu tive com a graça de Deus. E muitas outras mulheres que são nossas referências, como a pastora Helena Raquel, por exemplo, também está aqui. Então são porções diárias. Por isso o livro fala sobre os segredos das mulheres de influência. E tem um outro livro que Deus tem me permitido falar sobre ele,
E eu já falava dele muito antes de trabalhar com qualquer tipo de material, que é Dia a Dia com Spurgeon, manhã e noite. É uma devocional anual, com 2 palavras, uma para manhã e uma para noite. Não substitui a Bíblia, mas Spurgeon fala como pregador. Então, à medida que você faz esse devocional pela manhã, você vai aprendendo a aplicar a palavra do jeito que ela é dita. Ele não é emocional, e é por isso que eu indico esse devocional. Ele não é emocional. Ele não é assim, olha, você vai ter um dia feliz hoje, você vai ter um dia de vitória, não. Ele é totalmente bíblico. Ele abre a narrativa com o texto, fecha com o texto, te consola, te levanta e te arrebenta no final. E é por isso que eu gosto dele, porque devocional que não traz transformação está sendo feito errada. E ele é bíblico, então por isso eu gosto dele, e tem alguns exemplares deles aí também, no final do culto, entre as roupas, né, que vocês já conhecem. Vamos ao texto, o Apocalipse capítulo 1. Glória a Deus. Gente, está quente aqui, né? Estranho. Colou, Tiago. Puxa que colou. Obrigada. A partir do verso 1 em diante, diz assim o texto: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Eu vou repetir: o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Aleluia. Aquele que nos ama, eu vou falar essa parte aqui de novo. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que já transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e vosso companheiro, convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Qual é o nome da ilha, gente? Qual é o nome da ilha, gente? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando vi, caí sobre os meus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não temais, sou eu o primeiro e o último, sou eu
eu, o que vivo, fui morto, mas vivo estou para sempre, vivo estou para sempre, vivo estou para sempre, vivo estou para sempre, para sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. E você diga amém. Diga amém. Tinha mó tempão que você não lia esses versículos todos. Feche os olhos, curve a cabeça com temor e comece a suplicar ao Senhor. Senhor, fala comigo nessa noite, Senhor. Comece a suplicar. Eu gostaria que você suplicasse diante de Deus agora. Toda oração bem feita deve ser acompanhada de humilhação. Uma oração verdadeira sempre será um ato de humilhação diante de Deus. Por isso eu te peço, não se preocupe em falar palavras bonitas agora. Se preocupe em ser verdadeiro e mostrar para Ele o tamanho da sua necessidade em ouvir a palavra. Peça a Ele, suplique humildemente: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Eu quero entender a tua voz. Fala no profundo, no oculto e no escondido. Vai, dedique alguns segundos aí de intercessão pela tua própria vida. Aproveite essa oportunidade e peça ao Senhor: Senhor, abre o leque do meu entendimento, abre a minha mente, abre a porta da revelação da tua palavra diante de mim. Me ajuda a entender, a assimilar. Oh, me leva a águas profundas nesta noite. Me faz ter respostas sobre decisões que eu não entendia, sobre coisas que eu não compreendia. Me ensina a fazer as perguntas certas de coisas que eu não sei nem como organizar para o Senhor me ajudar. Vai, suplique. Eu ainda nem comecei a orar. Comece a orar. Eu estou te ajudando a orar, te ajudando. Diga para Ele essas palavras. Diga para Ele: Senhor, nessa noite eu vim aqui como Pedro, porque para quem eu irei se só tu tens palavra de vida eterna? Eu preciso da tua palavra. Agora comece a orar pelos seus irmãos. Comece a orar pelos seus irmãos. Deus, faz essa pessoa que está do meu lado entender o que o Senhor quer falar. Não deixa ninguém aqui sair com dúvida. Não deixa ninguém aqui sair frustrado. Mas fala, Senhor, fala. Porque quando tu fala, a terra se cala. Quando tu fala, a depressão perde. Quando o Senhor fala, a mente volta para o lugar. Quando o Senhor fala, a culpa é substituída por arrependimento. Quando o Senhor fala, o peso sai. Quando o Senhor fala, a unção que despedaça o jugo desce. Fala, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu estou aqui com a tua igreja e eu te suplico nesta noite: fala conosco na tua palavra. Fala conosco o que tu queres dizer. Abre a porta da revelação diante de nós. Faz-nos entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Cerca este lugar. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, cumpre o que tu disseste que faria quando me chamou para isto, dizendo que enquanto eu estivesse pregando, o Senhor estaria curando, salvando, batizando, libertando, renovando, avivando. Faça isso para a honra e glória do teu nome. Fala conosco. Em nome de Jesus nós te imploramos. Nós te imploramos. Voz de Deus é o que queremos ouvir. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra profética que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Ok? Quando eu disser 3, você vai dizer a alguém desse jeito. Você vai dizer assim: Deus quer te arrebatar antes do arrebatamento. Calma que eu não contei até 3 ainda não. Camila, faz sentido? Ainda não, por isso que você tem que ouvir até o final. Deus quer te arrebatar antes do arrebatamento, porque só haverá um arrebatamento.
Então eu estou falando de um antes do. Um pessoal e individual, antes do geral. Então quando eu disser 3, você vai dizer para essa pessoa: Deus quer te arrebatar. Num arrebatamento antes do arrebatamento. Vou repetir pela última vez, porque se você gaguejar... Deus quer te arrebatar num arrebatamento antes. Isso aí, arrebatamento. É 1, respira fundo. É 2, quem está sentado se ajeita no banco. Quem está de pé se estica, que é para a coluna doer menos. 2,5, respira fundo. 3, vira para alguém e diga: Deus quer te arrebatar num arrebatamento antes. Tem um arrebatamento exclusivo. Tem um encontro de Deus marcado com você. Aleluia! Quem acredita nessa palavra, reaja diante dessa palavra. Um encontro pessoal, insubstituível, intransferível, inédito. Aleluia! Camila, o que era arrebatar? Arrebatar é raptar. Ser raptado é o quê? É ser tomado abruptamente, sem programação. É aquilo que não está na sua agenda, é aquilo que não está no seu cronograma, é o que acontece quando você não imagina. Se eu pudesse falar bem a grosso modo, eu diria que é um sequestro relâmpago. Só que nesse caso, do geral não há devolução, diga glória a Deus. Amém. Mas nesse aqui há. Primeiro vem, arrebata, leva e depois traz de volta. Foi esse que João viveu aqui, conforme relatado em Apocalipse capítulo de número 1. O texto diz que ele estava preso. Completa para mim aí para eu ter certeza que você está ligado. João estava? João estava na ilha de... Sabe qual era a cadeia da ilha de Pátimos? A cadeia onde iam os perigosos criminosos. A cadeia de Pátimos era uma cadeia de segurança máxima. Lá só entravam pessoas de alta periculosidade. Isso parece muito contraditório quando a gente percebe que quem ficou preso lá foi João, porque dentre todos os apóstolos a gente intitula ele como discípulo do amor. E a gente fica, impressionado, pensando: meu Deus, como é que o discípulo do amor vai parar numa cadeia de prisão máxima, de segurança, máxima? Pátimos era uma ilhota, a gente não pode nem chamar de ilha, de tão pequena que era. Ela tinha o equivalente a 13 quilômetros de distância de uma ponta a outra. Sabe o que é isso? É a ponte Rio-Niterói. Que ponte? A que liga Rio a Niterói. Pátimos se constituía no tamanho que você vê mais ou menos a ponte. Então é por isso que a gente nem chama ela largamente de ilha, mas de ilhota, de tão pequenininha. Ela era distante da costa e isso impossibilitava a fuga de qualquer pessoa que estivesse ali dentro. Por isso ela era denominada como um presídio de segurança máxima, de alta segurança. E não é que foi para lá que foi enviado João, o discípulo do amor, e ele diz qual é o motivo que colocou ele numa cadeia de detenção de segurança máxima. Ele diz: eu estou aqui porque fui testemunha de Jesus Cristo. Eu estou aqui porque eu testifiquei do amor dele e da sua palavra. Oh, meu Deus do céu. Você não vê João matando ninguém, você não vê João roubando, você não vê João defraudando. O que você vê é João anunciando o evangelho, o que você vê é João anunciando a salvação, o que você vê é João manifestando a confissão pública de fé, o que você vê é o plano da redenção se cumprindo na vida de João, o que você vê é Deus usando João para tirar as pessoas do limbo, do abismo, do inferno e garantir para elas um lugar junto a Jesus Cristo. O que você vê é a manifestação viva do amor de Deus, revelada em prática, não em palavras. Só que essa era a realidade da igreja da qual João fez parte, a igreja primitiva. E essa igreja primitiva, ela era vista como uma igreja muito apavorante para quem não compreendia. Se bem que aqueles que eram sábios e entendidos de verdade da palavra de Deus, como Gamaliel, por exemplo, que ainda não havia professado a fé em Jesus Cristo. Gamaliel fazia parte da
sinagoga, Gamaliel era príncipe, mas quando ele ouviu a pregação de Pedro, quando ele ouviu a obra de João e viu esses dois homens diante do sinédrio, mesmo não tendo certeza ainda, mesmo não se tornando partidarista a Jesus, mesmo não acreditando que ele fosse o Filho de Deus, mas estando já um pouco desconfiado, afinal Nicodemos é referência maior do que ele, e Nicodemos já pegou o corpo do Calvário, Nicodemos já se abriu, Nicodemos já deixou claro que não tem dinheiro, não tem status, não tem nada. Nicodemos já viveu um arrebatamento. Qual? O arrebatamento do amor, o arrebatamento que faz você largar tudo, um arrebatamento que não é programado, é aquele encontro com Jesus que te visita na alma e faz com que tudo que outrora era importante se torne nada diante dele. Então Gamaliel é um homem entendido, é um príncipe inteligente. Quando ele vê a propagação do evangelho através da vida de Pedro e João, ele não entra na guerra dizendo mata. O povo dizia mata, os outros diziam prende, outros gritavam condena, e ele diz: posso ter a palavra? Claro, tu és Gamaliel. Quando ele abre a boca, ele diz: solta esses homens. Isso deixa todo mundo apavorado. Gamaliel, mas você é de Jesus Cristo? Ele não respondeu, mas eu acho que se ele respondesse, para ser honesto, ele não diria não, ele diria ainda não. E ele disse assim: não precisa guerrear por eles, dá de mão, solta eles, porque se essa obra for de Cefas, quem era Cefas? Charlatão, sem vergonha. Tem tanta obra de Cefas. Nós estamos vivendo num tempo onde eu nunca vi tanto Cefas. Eles dizem assim, diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Eles programam um assim, diz o Senhor, todo dia, para poder gerar engajamento na rede social. Eles promovem coisas tão grandiosas, e quando eu olho para isso, eu me lembro do que Jesus falou em Mateus, quando ele diz assim: se não fosse eu abreviar o tempo até os escolhidos. Eu vejo isso quando eu estou lá na rede social. Gente que a gente reputa por mestre, gente que a gente reputa por mulher de Deus, curtindo um monte de coisa que você olha para a Bíblia, olha para eles, olha para a Bíblia, olha para ele e diz: eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Gamaliel não vai discutir, e é por isso que eu não vou tomar tempo da mensagem falando isso, porque nós não temos que discutir, nem apontar, nem julgar. Obra de Cefas você não derruba, cai sozinha. Obra de Cefas você não confronta, cai sozinha. Obra de Cefas não se mantém, não se sustenta. Obra de Cefas levanta, estoura, bomba, tira metade. Daqui a 10 anos você pergunta: cadê a obra? Caiu, porque era de Cefas. Obra de Cefas tem dia e hora para terminar. Então Gamaliel vai olhar e ele vai dizer assim: dá de mão a esses homens, porque se essa obra é de charlatão, se Jesus não era o Filho de Deus, se essa obra é mentirosa, ela vai cair sozinha. Aí olha o que ele diz: mas varões, olhai para isto, solta eles, porque se essa obra for de Deus, vocês vão se ver lutando não contra Pedro, não contra João, vocês vão se ver lutando contra a mão de Deus. E ninguém faz cabo de guerra com Deus, ninguém luta com Deus. Ele cala a boca, ninguém prende ele, libera a palavra, porque ele sabia o que estava acontecendo através da obra de oração e de evangelização da igreja. Era alvoroço, mas não é alvoroço que desarruma, é alvoroço que arruma. E é aí que a igreja se torna perigosa ao sistema, porque o sistema quer corrupção, a igreja chega e traz integridade. O sistema quer contas confusas, a igreja chega e bota preto no branco, branco no preto. O sistema quer surrupiar, a igreja quer dar. O sistema vem para tomar, a igreja vem para distribuir. O sistema vem para fazer as pessoas acreditarem que se elas têm o que comer e o que dormir e aonde e o que vestir, isso já é o suficiente. A igreja vem para dizer: Jesus é vida e vida abundante. Jesus é vida e pode te fazer muito mais. Jesus te levantou para te fazer cabeça e não cauda. Então o sistema tem pavor da igreja. Você acha que o sistema tem pavor dos estrupadores? Você acha que o sistema bate a perna para os assassinos? Não, eles têm conluios com assassinos, eles têm conluios
conluios com homicidas. Eu posso falar isso abertamente, porque você vê, é só você ligar na TV da Câmara, do Senado, e você vai perceber bancadas que nem tem nada a ver com as evangélicas, mas são de conservadores, de pessoas que acreditam no formato da família. São pessoas que não acreditam, por exemplo, que o pedófilo pode ser um instrutor dentro da sociedade, mas tem gente dentro da sociedade, dentro do sistema, óbvio, com os filhos já criados, porque se eles tivessem filho pequeno, eu duvido que eles iam botar o pedófilo para ser instrutor dentro da sociedade. Então eles não têm medo dos pedófilos, eles não têm medo da violência sexual, eles não têm medo do roubo, eles não têm medo de quem tem a vida presa. Quem tem a vida presa é suscetível à chantagem, quem tem a vida presa é suscetível à ameaça. Agora de repente surge um povo que está vivo, mas não tem medo da morte, porque segundo o discurso deles, esse povo já morreu, mesmo andando entre os vivos. Esse povo anda por aí e não tem medo. Alguém diz assim: vou matar. Eles dizem: pode matar. E você não tem medo não, Paulo? Não, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é descanso, é lucro. A vida que eu tenho não vivo mais para mim, mas vivo na fé daquele que me chamou. Esta é a pregação da igreja, esta é a obra da evangelização, este é o poder da regeneração da igreja dentro de uma comunidade. A igreja, quando chega numa comunidade, se o tráfico não for extirpado, ele é controlado. A igreja chega, sitia, marca, demarca, estabelece o céu na terra, começa a botar freio, começa a impor limites, começa a entrar na obra social. Aí você diz: que perigo os assassinos, que perigo os salteadores, que perigo os sequestradores. Enquanto você tem medo desses, eles estão apavorados, não com esses. Olha para quem está do teu lado e diga assim: um cristão cheio do Espírito Santo é mais perigoso do que qualquer exército na face da terra. Você tem medo do escuro e eles têm medo da luz. Você tem medo do mal e eles têm medo do bem. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: se você soubesse o medo que eles têm de você, você não tinha medo deles. Você não tem noção do que acontece no mundo espiritual. Quando uma reunião como essa, que visa a glória de Deus, acontece numa terça-feira à noite, aonde todo mundo diz assim: isso não acontece, não vai dar certo, tem que ser sábado, final de semana. Terça-feira o povo está trabalhando, mas é tudo cristão. Está trabalhando, mas é tudo cheio do Espírito Santo. Aí eles levam a roupa para o trabalho, se arrumam do trabalho. Outros vêm com a roupa que está direto do trabalho. Alguns passam desodorante, outros se maqueiam dentro do carro. Tem gente que vem como pode. Eles entram, vê que não tem lugar, alguém diz: pode entrar, mas vai ficar de pé. Ele diz: não tem problema, eu sou cristão. Aí ele vem, ele entra, ele fica. Quando você está vindo na rua, alguém vê uma pessoa comum. Ali vai um trabalhador, ali vai um estudante, ali vai um aluno, ali vai uma manicure, ali vai uma pedicure, ali vai um advogado, ali vai um juiz, ali vai uma cantora, ali vai um pregadora. Mas no céu começa o alvoroço, começa a descer anjo de tudo que é lado. É 2, é 3, é 4. Ele pisa na rua, demônios começam a bater em retirada. Ele vai entrando, o exército vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Me lembra Cantares de Salomão, quando aponta para a tipologia da igreja na Sunamita, e ele diz assim: quem é esta que vem formosa como a lua, alvejando uma bandeira, pronta para conquistar? Há uma unção de conquista na vida de um cristão. Ele conquista território, ele conquista coração, ele conquista alma, ele conquista governo, ele conquista. Sabe por que João está preso? Olha para quem está do teu lado e diga: porque o discípulo do amor, diga, o discípulo do amor é mais perigoso do que Roma. Eles têm arma de baixo. Só que Paulo escreve
a igreja de Éfeso, e ele diz: vossa milícia não é carnal. Aí você pensa assim: poxa, Camila, mas o que eu queria mesmo era uma ponto 43? O que eu queria mesmo era um poder que pudesse me dar segurança na terra. É porque tu não conhece os princípios. Porque nos princípios, está lá no Salmo 8, ele diz assim: quem é da terra, governa a terra. É por isso que tu vê esses crentes abusados, subindo morro, enfrentando R15. Até o traficante olha para ele. Abaixa, irmão. A gente sabe, a gente que anda, a gente sabe. A gente que não tem... Eu não estou aqui zombando nem peitando ninguém, não. Eu conheço escala de hierarquia e não sou doente mental. Não sou. Só que a gente chega na disciplina, no amor, na humildade, eles abaixam, pedem desculpa. Recebe oração e ainda tenta fazer nossa segurança. Eu digo: não precisa. Não precisa, fica aí. Não é carnal, mas é poderosa em Deus. Aí escuta o que o texto diz: para a destruição de principados, hostes espirituais da maldade. Aí volta para o Salmo 8. A Bíblia diz que quem está na terra governa a terra. E você pensa que é poderoso ter instrumento de guerra na terra. Porém, segundo o armamento de Paulo, que pertence a todo cristão, que tem os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, ele diz que a nossa milícia não vem da terra, vem do... Volta de novo para o Salmo 8, porque o Salmo continua dizendo assim: quem está na terra governa na terra, mas quem está no céu... Eu acho top, porque o céu não está limitado à região geográfica, vamos dizer assim, que ele reside. O texto diz: quem está no céu, manda no céu, manda na terra e manda embaixo da terra. Se você está entendendo o princípio do cristão, responda para mim: tu quer ponto 40 ou a armadura do céu? Tu quer tu quer R15 da terra ou tu quer ser revestido? Então levanta as duas mãos, porque hoje Deus está passando em revista a tua armadura. Aonde estava uma avaria, tem anjos hoje aqui passando em revista a tua armadura. A palavra de Deus está passando em revista. Recebe aí, crente. Recebe capacete da salvação. Recebe coraça da justiça, cinto da verdade. Vai recebendo aí, recebe. Quem acredita vai vestindo, quem acredita vai usando. Recebe escudo da fé, vai recebendo aí. Recebe pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Recebe, agora toma posse e recebe a espada. A espada, quem trouxe espada maneja ela. Recebe a espada do Espírito, com a qual vocês podem apagar os dardos inflamados do inimigo. Olha para quem está do teu lado e diga: eu estou armado. Eu estou armado até a alma. Alguém está armado até os dentes. Nós estamos armados até a alma. Olha para quem está do teu lado e diga: sou cristão. Diga: sou cristão. E com essa arma na mão, sou um perigo para Roma, sou um perigo para César, sou um perigo para o sistema, sou um perigo para a corrupção. Cadê o crente perigoso que vai morar no céu? Terra lá, manto. Ei, calama. Ei. Camila, eu não sei porque sou tão perseguida. Eu só ajudo a sociedade. Camila, eu não sei porque na minha família me perseguem tanto. Eu não sei por que no meu trabalho tanta gente se levanta. Eu ajudo todo mundo. Eu estou aqui para servir. Eu prego o amor. É porque até eles veem a arma que você carrega e você não vê. Tem medo. Eu trabalhava numa multinacional e tinha uma auxiliar de serviços gerais no setor onde eu trabalhava.
aquele prédio bem bonito da Almirante Barroso, da Petrobras. E a auxiliar de serviços gerais trabalhava na faxina, no cuidado dos banheiros, dos corredores, das salas. Ela era crente. Certa feita me lembro dessa história. Um dos gerentes do setor chegou entrando na sala e disse assim, ó, essa moça dos serviços gerais é crente, cuidado com ela. Mano, ele era gerente, crachá verde, concursado. Aí o meu gerente falou assim, por quê? Ele falou, você cuidado, esse povo entra segurando a vassoura e depois termina sentado na tua cadeira. Ele falou isso pra ele. Nunca mais eu esqueci. Não. Eu não estou falando sobre usurpação. Eu não estou falando sobre injustiça. Eu estou falando sobre a capacidade de um crente, que além da vassoura também carrega a palavra, que além do balde também carrega a palavra, que além de ser catador de lixo também carrega a palavra. Gente que sabe o que carrega nunca termina do jeito que começa. Gente que sabe o que carrega avança, cresce, prospera. Eu tenho para mim que na última frase daquele homem do filme da Marvel, Os Vingadores, como é que era o nome do grande inimigo lá do final? O Thanos. Não era? Eles estão fingindo que são santo de mar, não sabe. Mas vocês são honestos. Qual era o nome do inimigo lá? Thanos, aí ele sabe. Tem uma frase espetacular do Thanos naquele filme que não acaba nunca mais. Eles tentam fazer de tudo, sempre voltam para tentar derrotá-lo. E então, em dado momento, ele termina estalando os dedos e dizendo, eu sou inevitável. Eu achei aquilo interessante. O Thanos podia terminar o filme dizendo, por que você disse isso, Thanos? Porque eu sou crente. Daria no mesmo. Inevitável. Esses dias eu procurei no dicionário o significado original de resiliência. Capacidade de tomar nova forma, de adaptar-se ao que não tinha jeito, de superar o que aconteceu. Aí eu postei e escrevi embaixo, nas palavras do Aurélio, aí disse isso, nas minhas palavras, a vida do crente. É isso, a vida do crente. João então vai ser preso e vai ser colocado num cárcere para pessoas que eram consideradas grandes terroristas, pessoas que matavam em larga escala, só que João está dando vida em larga escala, e isso, para quem está em cima, fornece o mesmo nível de perigo. Meu Deus. Então pegam agora João e detêm ele na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é muito pequena, é extremamente pequena. Vamos lá, eu disse que ela é muito. E sabe qual é o significado de Patmos? Patmos, traduzido para nós aqui no português, significa exatamente isso aqui, ó, mortal. Então deixa eu te perguntar, o que significa Patmos? Mortal. Obviamente, a reprodução, a intenção do seu nome naquela região é para deixar claro que todos aqueles que vão para lá não voltam mais. A intenção do nome Patmos para a prisão, para a ilha, para a cadeia, é deixar claro que uma vez entrando em Patmos, de lá você não sai mais. Lá eles vão provar que não importa quem você matou ou quem você fez viver, não importa se você usou ou se você foi usado, não importa se você foi um imperador grande ou um servo da plebe, lá eles deixam claro que é um lugar de mortal. Lá você vai provar do sangue, lá você vai provar da carne, lá você será humilhado, afrontado, dizimado, até lembrar que você não é nada. Essa é a motivação do nome. Só que isso assusta os criminosos. Mas eu não vejo João apavorado. Porque se você olhar o discurso que eu falei, que Patmos prega, no Evangelho, a gente já chega lá treinado. Viu o que eu disse? Não importa quem você matou, não importa se você usou ou se você foi usado. Patmos vai te provar que você é
Um bom crente nem chega em Pátimos. Ele já vive Pátimos. Se tu conheces um crente cheio do Espírito Santo, saiba, ele pode estar lindo na foto do Instagram. Em casa, ele tem momentos de humilhação. E não é com ninguém da família, não. É com ele mesmo. Coisas que ele disse, coisas que ele passou, conflitos pessoais. Crente que trabalha na obra não tem tempo para ter problema com os outros. O problema dele é tudo dele. Os conflitos dele é tudo dele. As atribulações dele é tudo dele. Ele mesmo se atribula, ele mesmo se desatribula, ele mesmo... É Pátimos. É Pátimos. Você pode cantar muito, pode pregar muito. O cara parece um gigante, você diz, saqueou o inferno. Daqui a pouco ele chega em casa, está tudo conflitado. O marido pergunta para a esposa o que houve. A esposa pergunta para o marido o que houve. Ele diz, Deus não está falando comigo. Aí ele lembra da miséria humana. Daqui a pouco ele desce. Alguém diz, mas é tão poderoso, é cheio de unção, mas mora em Pátimos. E quando você mora em Pátimos, oh meu Deus. Como assim, Camila? Quando você conhece sua carnalidade, quando você conhece sua mortalidade, quando você conhece a sua miséria, toda circunstância que o mundo quiser trazer para te castigar, vai apenas aprimorar teu treinamento, porque você não precisa chegar lá para conhecer a sua mortalidade. O cristianismo verdadeiro te mata todo dia, te ressuscita depois a 3 dias. O cristianismo verdadeiro te abate e depois te exalta. O cristianismo verdadeiro vem dele, e o que ele diz é, eu faço a ferida e eu mesmo curo, eu mato e eu faço viver. O contraditório que é viver em Pátimos. Aí você diz assim, eu não estou entendendo essa pregação não, porque eu nunca fui preso. Então você ainda não viveu o evangelho. Porque quem vive o evangelho sabe mais ou menos o que é estar em Pátimos. Qual é o Pátimos do crente? Quem é o carcereiro do crente? Ele mesmo. E posso te falar? Não tem carrasco pior com a gente do que a gente. A maior prova disso é que muitas vezes quando Deus perdoa a gente não se perdoa. Por quê? Porque a nossa libertação ainda não está na mão de Deus. A gente está preso no nosso cárcere. Olha para quem está do teu lado e diz, tu parece legal. Comigo. Porque em ti, tu é o pior carcereiro que eu já vi. Ninguém consegue ser mais terrível do que a gente, pastora Daniele. Do que a gente é com a gente mesmo quando a gente decide ser. Pátimos, então, fala de uma prisão. No caso a de João, a que cercava o seu exterior. Mas para a aplicação do que estamos vendo e é reproduzido em nós com facilidade, no nosso interior. E eu não estou inventando, porque Paulo deixou claro que as cadeias que prendem um homem não são as que os amarram do lado de fora, mas são as que lhes colocam em ataduras e amarras do lado de dentro. Aonde? Na vossa consciência. Ali está a carceragem verdadeira. Tanto é que ele diz assim, tem muitos que tendo tudo não possuem nada, e outros que não possuindo nada têm tudo. Ele vai falando sobre o pêndulo do cristianismo. E aí em outras colocações a gente poderia estender a aplicação. E ele diz assim, olha, tem gente que é livre, mas anda como se estivesse preso. Há outros que estão presos, mas vivem como se fossem livres. Porque o cárcere é aqui, ó. É aqui, ó. E a igreja veio para dar liberdade aos cativos, e ela decide fazer isso, e faz isso no poder do Espírito de maneira tão tremenda, que ela entra na carceragem. E se você nunca teve essa experiência, busque um dia essa experiência. Eu me lembro que lá na igreja, aqui em Nova Iguaçu, nós tínhamos ali o presbítero Sérgio e na ocasião o presbítero Romeu, e eles se envolviam na obra da carceragem dos presídios aqui do Rio de Janeiro. E quando eles entravam, acontecia um negócio que era muito legal. Entrava, tinha dia que era só o Sérgio e o Romeu.
Romeu, eram só 2. Eles entravam, e então quando eles entravam, eles não diziam assim, ó, Sérgio está entrando, Romeu está entrando. Não, o comunicado para entrar no corredor daqueles que precisavam assistir o culto dentro da cadeia, atrás das grades, por causa da sua periculosidade, não era, olha, o Sérgio está entrando, o Romeu está entrando, não, eles entravam. Aí um preso pegava a caneca e vendo que o Sérgio entrou e o Romeu entrou, eles não diziam Sérgio, Romeu, não, eles começavam a fazer barulho na grade e diziam reverência, que era para todo mundo ficar de pé. Aí eles ficavam de pé e diziam assim, a igreja chegou. Eu achava e acho até hoje aquilo incrível. Eles estabeleceram essa disciplina, não mandou, eles mesmos honraram diante daquilo que eles viam. Paulo vai falar qual é a nossa carceragem em Romanos, capítulo de número 7. Ele fala sobre ser carcereiro de si mesmo. Quando ele diz, o querer bem está em mim, e eu sei que posso fazê-lo, mas ocorre que todas as vezes que eu vou executar o bem que está em mim, encontro outra lei, isto é, na minha carne, a lei do pecado que opera nos meus membros, me impedindo de fazer o querer bem que está em mim. Olha o que o cara está falando, que o bem está nele, ele sabe praticá-lo, ele tem consciência de que vai praticá-lo, ele se programa para praticá-lo. Mas quando ele está indo para executar e para praticar o que ele aprendeu e sabe que tem que fazer, ele se sente retido pela carne, que impõe sobre ele outra lei. Então ele termina dizendo, eu sou um miserável, eu me sinto miserável. Ele diz, miserável homem que sou. Aí ele vai fazer uma citação que só o réu pego em flagrante de assassinato em Roma podia fazer. Ele diz, isso aqui não é um texto largado, isso aqui é um contexto jurídico, e ele escreve essa carta aos romanos porque eles iam entender. Quando um réu, ou seja, quando um criminoso, ele era pego no ato flagrante, se ele fosse prego em flagrante no homicídio, a sentença de Roma punia ele com morte de cruz, mas só depois dele passar 3 dias no deserto sem comer, sem beber água e sendo vigiado por um soldado. O corpo do morto era amarrado ao corpo do vivo, boca a boca, olho a olho, nariz a nariz. Se ele aguentasse passar 3 dias, ele era livre da pena, não tinha cruz e nem sentença, era livre. No 3º dia, ele precisava fazer a citação, miserável homem que sou, reconhecimento. Segunda, quem me livrará do corpo dessa morte? Que corpo de morte? O corpo de quem ele matou era amarrado ao dele. Se ele aguentasse até o 3º dia, ele podia ser livre do corpo da sua. Mas você acha que Roma vai dar esse tipo de sentença mole? Não. Em 99,999999999.9 eles sobreviviam. Camila, tem relato de que alguém sobreviveu em nenhum livro de história? Porque Roma sabe torturar como ninguém. E por que não tem? Porque eles já davam essa conotação para testar o limite do ser humano. Aí, pasme vocês, as pessoas não morriam nem de fome nem de sede. Quem já serviu o quartel sabe que 3 dias não é o suficiente para matar. Só que elas morriam, na maioria das vezes, na parte da noite do 1º dia. Por quê? Porque não era a ausência da água, nem a ausência do pão. Era o estado de putrefação do corpo do morto, carbonizando o oxigênio do vivo. Quando ele respirava, não tinha O2. Então, quanto mais ele respirava o estado de putrefação do corpo do morto, não vinha O2. Não vinha oxigênio. Só vinha gás letal de quem está entrando em estado de putrefação. Aí Paulo vai fazer essa citação que é jurídica, quando escreve a carta aos Romanos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está indignado com ele mesmo. Eu acho lindo porque ele não usa ninguém de referência, ele usa ele mesmo. Quando você quer se tornar referência, você não aponta aos outros, você aponta a si mesmo. Você não olha para os outros, você olha para si mesmo. E Paulo vai praticar isso. Então ele diz, ocorre que o bem que está em mim não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, a citação, quem me livrará do corpo desta morte? Mas Romanos 7 não termina aí. O texto continua. E ele não termina dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele termina dizendo o nome de quem livra. Você leu comigo aqui Apocalipse 1. Apocalipse 1 cita Jesus assim, o primogênito.
Quem leu comigo e lembra? O primogênito dos mortos. Quem vai me livrar da morte? Só quem já venceu a? Só que ele não está falando da morte literal, ele está falando da morte eterna. Porque Romanos 7 não é uma carta ao tribunal, é uma carta à igreja. Então ele está dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo aos pecadores que estão indignados com as suas próprias culpas, aqueles que reconhecem que poderiam ser crentes melhores, mas não conseguem, aqueles que têm usado um cilício na alma, sentenciando a sua vida, se tornando movidos pela culpa, orando por sentimento de culpa e deixando de orar pela mesma culpa. Ele vai trazer uma proposta: vamos substituir a culpa pelo arrependimento. Mas como é que eu faço isso se eu carrego no meu espírito o corpo de quem eu matei? Que corpo é esse? O corpo da regeneração? O corpo do defunto, do teu velho homem caído? O corpo do teu Adão morto? O corpo que não quer ser crente? O corpo que nas águas batismais só foi molhado? Não foi. Nas águas batismais, esse corpo que Paulo está falando não é batizado, ele só é molhado. É de dentro para fora que nasce a fonte. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, brota-se-á nele uma fonte que jorra para a vida eterna. A fonte de uma pessoa regenerada em Deus não é da água que vem de fora, mas é da água que sai de dentro. Ele está deixando claro então a todos os crentes em Roma e a todos nós que estamos aqui nessa noite, que o miserável homem vai morar contigo até o dia ou da sua morte física ou do seu arrebatamento, do arrebatamento da igreja. Camila, e até lá o que eu faço? Me mato? Não. Camila, e até lá o que eu faço? Taco a cabeça na parede? Não. Faz o que Paulo disse: substitui a culpa pelo arrependimento. Levanta a mão depois de um dia puxado, e ao invés de terminar esse dia dizendo sou miserável, você começa o dia dizendo até me sinto miserável, mas depois dessa oração, depois dessa pregação, faz como ele: mas graças dou a Jesus Cristo. Graças dou a Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: ei, a minha cadeia vai ganhar um novo carcereiro. E quem é esse carcereiro? É aquele que não vem para prender, mas vem para soltar pelo poder da sua graça. Oh meu Deus do céu, sabe o que ele está dizendo? Meu corpo pode até ser preso pela carnalidade do corpo corruptível que eu carrego, mas a minha mente... Bota a mão na cabeça se tu crê no peso da palavra e diga comigo: a minha mente. Diga: a minha mente não é de escravo, não é de preso. Diga: minha mente. Diga: minha mente. Abre a boca, diga: na minha mente não está em Pátimos, está na Jerusalém celeste. Para influenciar, livre para impactar, livre para orar, livre para manifestar o reino de Deus aonde você pisar. Você está livre para expulsar demônios nesta prisão aonde você está. Quando você se sentir numa prisão no teu corpo, do lado de dentro, houve dias que eu e minha mãe nos sentimos assim, e eu me lembro de entrar no quarto e a minha mãe com a mão na própria cabeça dela, quebrando cadeias da própria alma, e ela dizia: eu repreendo de mim a depressão, a tristeza, a inveja, o espírito de comparação. E eu dizia: mãe, o que você está fazendo? E ela dizia: eu estou usando a autoridade que eu tenho, a unção que eu tenho, para repreender a Pátimos que eu moro. Eu não vou ficar aqui não. Prende o corpo, mas não prende a alma. Prende o corpo, mas não prende o espírito. Prende o corpo, mas não prende a consciência. Albert Einstein nunca professou fé em Jesus Cristo, mas ele falou coisas sobre a ciência que, se dissesse que estava falando da fé, dava no mesmo. Por exemplo, ele disse que depois que a mente chega a determinado conhecimento do que outrora não sabia, ela é dilatada e expandida de tal forma que jamais, nem que queira, consegue voltar ao seu estado original. Se ele estivesse falando, essa é a obra de Cristo, dava no mesmo. Libertação, metanoia, expansão. Expansão. Quando ele te torna livre aqui, não interessa o que amarram aqui.
Por que tem gente aqui que está com remedinho tarja preta na bolsa? Porque o tarja preta é para controlar. Mas na alma, no espírito, tarja preta não quer dizer nada não. É tudo substância, é tudo química. Aí alguém diz assim, se você está assim, não devia ir para a igreja. Você tinha que dizer, não, estou medicando o corpo e a alma, o espírito já está medicado. Vem ele para o culto, mete o remedinho, toma, vai no banheiro 3, 4 vezes. Volta, de vez em quando cambaleia no culto. E alguém diz, se fosse para dormir, dormir em casa. Quando alguém falar isso, você diga, sou livre, vou dormir onde eu quiser. Você não sabe qual é a situação de quem chegou aqui. João está preso, encarcerado. Existem hinos da harpa cristã que fazem parte da história do cristianismo no Brasil. Aonde, por exemplo, tem um que a própria composição diz assim, os mais belos hinos, canções e poesias foram inspirados em tribulação. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Camila, por que você está trazendo mensagem de preso para gente que está solto? Porque nem todo mundo que está solto está livre. E nem todo mundo que está preso está preso. Mas eu tenho visto muitos crentes andando como se estivessem soltos, porém presos. E o Senhor está dizendo, você não deveria ter medo, quem oferece perigo é você. Você não deveria andar como quem não tem, você deveria andar sabendo quem é. Seu amor é uma arma poderosa, a oração é uma arma poderosa, o evangelho de Cristo que você carrega é poderoso, sua vida é poderosa. Deus quer fazer muito mais através da sua vida, mas você tem se tornado carcereiro de si mesmo. Porém hoje, meu irmão, o carcereiro vai se converter. Já lembrou, né? Oh meu Deus, você não sabe quem está do teu lado. Então vamos dizer para geral que assim ninguém fica sem graça. No 3 você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer para essa pessoa, o carcereiro hoje vai se converter. É 1, é 2, é 3, diga! O carcereiro hoje vai. Hoje o carcereiro vai ficar crente. Hoje o carcereiro vai ser tocado pelo amor de Deus. Acharam que Paulo era a espinha dorsal da igreja. De vez em quando eles acham isso. Eles acham que um homem e uma mulher, por ter poder de fala, ação de poder e acesso, eles são a espinha dorsal da igreja. Mas Estevão já provou que um homem cheio do Espírito Santo pode ser cheio, mas ninguém é a espinha dorsal da igreja. A espinha dorsal da igreja é Cristo, o cabeça. Ele é o dono da igreja, ele é o centro da igreja, ele é o pastor dos pastores, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último. Camilo, o que isso tem a ver com esse tópico? Nada, mas depois que eu começo a falar dele, todo o restante perde o sentido. Ele é a estrela da manhã, ele é o que era, ele é o que é, ele é o que será para sempre. Ele é a rosa de Sarão, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da alva, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o que foi morto e reviveu, o que tem a chave de Davi, o que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos, o primeiro e o último, o todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso ele diz, Moisés me viu, Abraão me glorificou, ele é Deus. Tire alguns segundos aí agora e mostre que nada mais importa. Mostre que nada mais importa. Tire alguns segundos agora e mostra para ele que nem Camila, nem Bauer, nem Raquel, nem Rema, você veio aqui porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória é dele, o poder é dele, a honra é ele. Ele liberta, ele cura, ele salva, ele levanta.
de falar em português agora. Adore em línguas, ore em línguas, fale em línguas. Quem não é batizado, levanta a mão. Receba. O batizador está aqui. Seja batizado, seja renovada. Você sairá dessa Patmos hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Levante a mão direita comigo e diga: é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É agora, agora, agora. Tira Deus. Tira Deus. Arrebata esse espírito. Arrebata esse coração. Arrebata essa alma. E glorifica o teu nome. 5 minutos, senta. Aí ele diz assim: eu, João, estive preso em Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele começa dizendo: estou preso. Meu Deus, tem gente aqui que vai gozar de um sentimento que desde o dia em que nasceu não conhece. Qual? O de liberdade. Liberdade. Hoje você vai ver que a tua liberdade não está nos zeros da tua conta, sejam ela positivo ou negativo. Hoje você vai entender que o que você carrega em Cristo do lado de dentro é maior do que tudo que tenta te aprisionar do lado de fora. Ele começa dizendo: eu estive preso, ou melhor, estou preso por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa das suas palavras. Olha aqui para mim. Para de achar que é porque você é rico ou é pobre. Para de achar que é por causa da cor da sua pele ou pela maneira como você usa seu cabelo. Irmão, não tem a ver com estereótipo. Tudo que tentam fazer do lado de fora é por causa da palavra que a gente carrega. Quando Hitler quis fazer a maior revolução do mundo e criar uma raça ariana, segundo ele pura, e vivemos o holocausto que conhecemos pela história, a primeira coisa que ele quis destruir foi o conhecimento que revelava a cultura dessa nação. E Bíblias foram queimadas como nunca nesses dias. Quando Jesus fala sobre estar limpo, Pedro quer se limpar. Aí Jesus diz para ele, João 15, Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É por isso que o mundo vos odeia. Jesus disse assim: não se espantem quando eles vos odiarem. Você pensa, é sem causa, e o Senhor está dizendo, não é sem causa, é por causa da... Então para de tentar se submeter a agradar. Para de querer afanar a verdade do Evangelho para tentar ser popular. No final não vai adiantar nada. Para de se comportar como neutro. Para de agir na sociedade, na rede social como morno. Para de tentar agradar gregos e troianos, hebreus e egípcios. Olha para mim que eu não vim ser legal, eu vim te falar a verdade, e isso me faz muito mais legal. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você cai para um, sobe para outro, ajuda aqui, ajuda ali, porque alguém colocou na tua cabeça que evangelho é isso, é ser legal com todo mundo. E aí as pessoas usam como respaldo, dizendo assim, mas eu olho para Jesus, Jesus andava com todo mundo, então olhe direito. Porque não era ele que andava com todo mundo, era todo mundo que queria andar com ele. Por quê? Porque gente bem resolvida atrai. Gente que sabe para onde vai aponta caminho, e todo mundo ama quem aponta caminho. Então eu vim aqui nessa noite falar a verdade.
Você sabe por que ele diz assim no Apocalipse para determinada igreja? Quisera fosse frio, seria melhor. Mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Já parou para pensar? Por que ser frio nesse contexto é melhor do que ser morno? Porque Jesus não odeia a oposição, ele odeia a neutralidade. Segunda coisa, sabe qual é o problema de ser morno? O morno não é o frio esquentando, é o quente. Quando você quer dar banho numa criança, a água esquenta primeiro, você bota o termômetro, joga a criança nela na hora. Você espera a água, amor? Joga água fria, quebra a fiura. Então isso determina que o morno, não é o frio esquentando, é o quente. É quem já conheceu um lado indo provar o outro. E Deus está te olhando hoje aqui através dessa palavra com misericórdia. E Ele está dizendo, no final não vai adiantar nada, porque não é tua roupa, não é teu cabelo, não é teu jeito. É porque você tem uma palavra que faz você livre em qualquer lugar que você vai, que torna você independente em Deus aonde você pisa. É a palavra que faz você envergável. É a palavra o que faz de você perigoso para eles. Eles tentam te subornar, você não cede. Não cede porque se precisa de dinheiro, porque não é sobre dinheiro, é sobre ter a palavra da verdade. Eles tentam te corromper e não conseguem. Então eles ficam apavorados. Como é que eu vou convencer alguém que já foi convencido? E por fim, nos lugares onde a igreja está sendo perseguida, eles pensam, como é que nós vamos matar se eles dizem que já estão mortos? Isto, irmãos, é uma filosofia que ninguém sufoca, é uma palavra que ninguém mata, é algo que ninguém sepulta. Por isso o primogênito dos mortos entrou pelos portais da eternidade e revelou a João o quê? Aquilo que nós precisamos saber, porque ele é o primogênito, porque ele não será o último. Quem tiver essa palavra vai entrar pelos portais, vai estar num corpo glorificado, vai ver ele como ele é, vai ser cheio do Espírito de Deus. Levante a sua mão. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu vou revelar a você aquilo que o mundo jamais revelou. Segura aí. Estava preso e ele diz: fui arrebatado em espírito. Viu coisa que nem quando era solto na terra ele viu. Mas ele viu no dia que estava, mas a mente sempre foi. Deus está dizendo: deixa prenderem tudo, só não deixa prenderem a mente. Não tem algema que prende isso aqui. Camila, e se me logotomizar? Deus não vai dar conta do que você falou logotomizado. Alguém vai dizer: e o logotomizado? Está com o nome no livro da vida? Tá, então não interessa o que ele está falando depois. Ele vai ver tudo que eu fiz. Ele vai sentir, ele vai me ver, ele vai saber. Por quê? Porque enquanto era livre fez uma escolha. Qual? Ficou do meu lado. Professou a fé. Sabe aquela pessoa que morreu de Alzheimer e era um crente cheio do Espírito Santo? E você diz no final, Camila, fulano até falava palavrão, coisa da consciência velha. Porque quando a consciência estava livre, ele dizia: a minha alma pertence ao Senhor, a minha mente pertence ao Senhor. Naquele dia você vai ver essa pessoa que nos últimos dias não lembrava de mais ninguém. E pasme, ela vai olhar para você e vai te chamar pelo teu novo nome. Veja, ele estava preso, foi arrebatado em espírito e viu coisas incríveis. Quando a vida de João parecia estar terminando, ele escreveu a maior revelação de todos os tempos. A coisa é tão séria que, para não dizer que era loucura, Daniel escreveu a mesma coisa, com outras palavras: comendo do melhor, dormindo bem, acordando bem, para mostrar que não era loucura, para mostrar que era verdade. Porque Deus está dizendo: o que eu vou fazer na tua vida de novo é tão extraordinário que alguém vai ter que ter referência do que já está escrito para dizer: não, eu conheço essa palavra, não é loucura não.
Arrebatado em espírito, o Senhor lhe mostra muitas coisas e diz para ele: João, escreve. Sabe por quê? Porque ele vai voltar do arrebatamento individual, vai escrever, vai enviar. Olha isso, vai enviar. Mas ele não está preso. Agora eu te pergunto, o que você está fazendo com o teu Instagram? Seu Facebook, o que você está fazendo com ele? O cabra de uma prisão enviava. Foi enviado. Chegou onde tinha que chegar. Nós estamos aqui falando disso nessa noite. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não se limite, porque as circunstâncias de Patmos te prendem. Tudo o que eu tiver que fazer por intermédio de você vai acontecer. Eu vou te usar, vou me manifestar através da tua vida. Teu ministério não vai parar, e guarde isso. Este momento da tua vida que tu acha que é teu final, Deus me trouxe nessa noite e colocou essa palavra na minha boca para dizer: eu estou inaugurando um novo ciclo no Ministério Rema. Eu estou inaugurando um novo ciclo na vida desse crente que está sentado aí. Oh, ele inaugura! Camila, João morreu. Segura aí, segura. Camila, João morreu. Só que o texto fala do autor da carta aos Hebreus, por exemplo, sobre a morte de Abel. A galeria dos heróis da fé só fala de quem já morreu. E de repente citam o nome de Abel. Aí o texto diz assim: Abel, o homem que fala depois de morto. Aí eu te pergunto, morto fala? Tem gente na dúvida, vou perguntar de novo. Morto fala? O que ele está dizendo é que a memória do testemunho que Abel deu fala até depois de... Por que a igreja está aqui hoje, mais de 2000 anos depois? Se um morto pode deixar memória de testemunho, o que alguém que morreu e ressuscitou é capaz de fazer? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: quem sustenta a igreja sou eu, mas quem pode honrar a memória é você. Você pode perpetuar, estender, cooperar com o Evangelho de Cristo. Como? Não deixando a Patmos que ocupa hoje a sua alma impedir o Espírito de Deus de agir através de você. João morreu e nós estamos falando dele. Ele teve visões inefáveis e maravilhosas num lugar absurdo. Por quê? Porque o corpo ficou morto, estirado lá, enquanto o espírito estava sendo arrebatado. É nisso que significa quando eu digo que você precisa viver um arrebatamento antes do grande arrebatamento do Senhor. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu posso viabilizar isso. Eu posso fazer você viver experiências incríveis. Só que isso não é sobre o seu carro, sobre sua conta bancária, sobre a sua cura. Isso é sobre você deixar eu te libertar das cadeias que te aprisionam dentro. Fica de pé do teu lugar agora, em nome de Jesus. Fica de pé serinho, serinho. Como quem reconhece que precisa de libertação na área da mente. Seja você líder, pastor, pregador, cantor. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Esse silêncio não é sepulcral. Esse silêncio aqui é Deus agindo na sua consciência. Na sua consciência. Até quando você vai ser carcereiro de si mesmo? Deus está dizendo: bota essa chave na minha mão hoje. Porque eu não vou te trancar, eu vou te soltar. Mais do que soltar, eu vou te fazer livre. Priscila, a gente havia combinado algo sobre o céu, lembra? Só que isso foi o que eu e você combinamos. Enquanto eu estou aqui pregando, o Senhor está dizendo para mim o texto que ele leu quando entrou na sinagoga: eu vim para libertar os cativos. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu. Aí, Priscila, eu sei que vocês sabem cantar esse hino. Se não sabem, nós vamos aprender tudo junto agora. Quando eu liberar vocês para soltar o refrão,
Nós vamos começar no refrão dizendo assim: eu devo ter acertado o tom, porque você viu? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quando eu liberar eles agora, eles vão entrar na parte que diz: que nos faz brancos como a neve, aceitos como... Você não é prisioneiro, você é amigo. Olha para cá. O evangelho, o cristianismo não veio na sua vida para ser seu cárcere. A cruz é a chave da sua liberdade. Acharam que Paulo era grande demais e pensaram assim: se prendermos ele, vamos acabar com a igreja aqui. Aí prenderam ele. O que aconteceu? Ele orou, cantou, as prisões se abriram e o carcereiro veio para se matar. Quando ele viu que não dava conta de prender quem já estava livre, pegou a espada para se matar. Paulo disse: calma que ninguém fugiu, porque a gente não é fugitivo, a gente é livre. Ninguém foi solto naquele dia, pastora Raquel. Ninguém foi solto, pastora Angélica, naquele dia. Todos foram livres, mas ninguém foi. Eita mistério! As cadeias se abriram, das mãos se amarraram. Tá todo mundo livre. Aí o carcereiro pensa: não vou dar conta de prender. É bom quando o carcereiro vê que o povo não está só solto, o povo está... Ele desiste de tentar prender de novo. Aí ele pega a espada e pensa: vou dar cabo de mim, é melhor que eu morra aqui do que seja torturado pela lei. Aí Paulo diz: calma, não faz isso. Tá todo mundo aqui, por quê? Porque eu não vim para soltar, eu vim para fazer livre. Volta todo mundo para a cela. O carcereiro aparece e Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e será tu e a tua casa. Ele disse: creio, e foi salvo. Ele e a casa dele. Olha para cá, ninguém se mova agora, tenha temor. Quando pegam um homem e colocam ele na prisão, achando que vão travar a obra de Deus na vida dele, ele abre uma congregação no cárcere inferior e bota o carcereiro de dirigente. Ué, é só leitura. Porque ninguém prende quem Cristo liberta. Tem gente andando na rua, em carros importados, presos. Tem gente no cárcere agora, recebendo a revelação do que a gente só vai saber no Jornal Nacional amanhã. Não é nesse jornal não, que a gente não assiste esse jornal não. Isso é vício de linguagem. Mas enfim. Por quê? Porque o corpo está preso, mas a mente está? Por isso que evangelho não tem a ver com dinheiro, com carro, com casa. Ei! Sai disso. Sabe por que você está perturbado? Não é porque você não tem carro, é porque tu perdeu a alegria da salvação. Porque na minha época, crente virava o bolso do avesso, só saía pedido de oração. Não estou dizendo que é bom ser pobre, não, irmão, porque todo mundo vai prosperar. Se seguir a palavra, se seguir os princípios, é lei, não é crença, é lei.
Só que a gente tinha um sorriso, uma alegria. Tanto que o povo olhava para a gente e dizia assim: tu é doido? Não, tá rindo por quê? Ele dizia: alegria. Do quê? Da salvação. Agora olha como isso é verdade. Davi tinha o trono, o reinado, as tribos, o ouro, a prata, as frutas, as especiarias, os carros, os cavalos e os guerreiros. Mas quando ele cai com Betseba, ele oferece um monte de holocausto, mas não sente a alegria da salvação voltando. Ele oferece boi, vaca, cordeiro, ele chama sacerdote, ele se redime diante de Natã, mas a presença não volta. Aí ele compõe os 51 depois de tudo isso. Antes disso compõe outro, onde ele diz assim: tu não te comprases em sacrifícios de sangue, senão mais holocaustos eu te daria. Sabe o que ele está dizendo? Eu já dei tudo o que eu podia e não sinto a tua presença de volta. Porque a presença de Deus você não compra. Ouça isso. Aí ele compõe os 51, dizendo: tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Responda para mim, ele perdeu o trono? Ele perdeu os filhos? Ele perdeu o ouro? A prata? A glória do reinado? Ele perdeu a promessa? Mas não importa o que ele tem, ele não sente mais a... Então ele diz: não retires. Ele não diz: me dá. Filho, quando você tem a presença, não importa o que retiram. O que importa é o que não pode ser retirado de você. Não retires de mim o teu. Torna a dar-me a alegria das festas, do carro, da conta corrente, da conta poupança, da saúde. Davi tem tudo, mas não tem, porque o que ele quer, ele não tem. Alegria dá, aí o Senhor lhe restaura. Hoje eu vou fazer um único convite. Só que, pasme, vai vir aqui no altar hoje algumas pessoas que você conhece lá da sua igreja. Pastora Raquel, hoje eu vou fazer algo aqui que não sou eu. É algo que eu nunca fiz em todos os anos que eu vivo integralmente no ministério. Porque tem gente aqui que é crente, se comporta como crente, mas caiu da graça. E você diz assim: Camila, por que eu oro? Já me arrependi, já confessei, eu não sinto mais a presença, Deus não me usa mais como me usava. Hoje você vai ter uma escolha muito difícil para fazer. Ou você volta para casa como sepulcro caiado, ou você vai se expor como Davi. Hoje vai voltar quem está afastado, quem se diz desviado, mas crente que a gente conhece, vai voltar hoje também. E você pode chocar alguém na terra, mas no céu Deus vai te levantar hoje. Camila, Deus quer me humilhar? Não. É você que precisa desse reconhecimento. Não são todos, são pouquíssimas pessoas nessa categoria última que eu falei agora. Se Deus não mandasse, eu jamais faria isso. Como eu disse, eu nunca fiz. Não sei se vou fazer de novo. Mas hoje Deus disse que tem gente aqui que é conhecido nosso. E a única maneira de viver esse nível de restauração é vivendo um nível de exposição. Porque através do que você vai fazer agora, Deus vai salvar muitos através de você. Da sua humildade. Hoje você vai sentir na pele a dificuldade que o desviado sente quando quer voltar. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, vocês vão abrir os corredores. Quem está em pé no meio do corredor vai se espremer para o lado para liberar para alguém passar. Hoje eu vou te receber do 4º degrau para baixo. Porque está apertado aqui na frente e eu sei que Deus vai trazer a muitos aqui. E a alguns também. Quem está de pé e tem saúde, segura em pé. No 3, Camila, eu me afastei do evangelho. Não prego mais, venho à igreja, sinto a presença, mas não sou mais crente. Você ainda é crente. Porque você conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, você chama o nome de um só.
Não, Camila, eu estou desviado há muito tempo. Desviada não frequenta culto. Desviada vai embora e não dá nem tchau. Que raio de desviada é você que está aqui até agora? Aonde o crente quer ir embora e o desviado diz: eita, que Deus está falando comigo hoje. Tu não é desviado, tu é crente. Tu é cristão. Mas nem todo crente é salvo. Mas todo salvo é crente. Então hoje Jesus quer te salvar. Hoje eu não estou chamando você aqui para carro, casa, dinheiro, prosperidade, nada. Hoje você vai ter o que tua alma procura. O que, Camila? Alívio, redenção, liberdade. Tua situação financeira não vai sequelar tua mente nunca mais. Os bullying que você vive nas áreas que te hostilizam não vão mastigar as suas emoções nunca mais. Mas você precisa hoje deixar o Senhor arrebatar teu espírito. Como? Numa decisão pública de fé. Hoje você vai vir movido pelo Espírito. Camila, por que é pelo Espírito? Porque eu posso pregar aqui 3 horas. Quem convence não é Camila, é o Espírito. E Ele está aqui. Vai vir aqui quem está com a vida desconcertada. Afastou, desviou. Quer fazer um concerto com Deus hoje. Camila, mas eu ainda estou com a parada para resolver lá. Depois que eu resolver eu venho. Não, você vai vir hoje, porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Mas e minha situação lá, tico-tico do fubá? Vai vir você, o tico-tico e o fubá. Jesus não disse se arruma e vem. Ele diz: vem como? Ele não vai esperar você sair de Pátimos para te pegar. Ele quer te pegar em Pátimos mesmo. Então não importa onde você está, você só tem que deixar o Espírito te tocar. Deixa Ele te arrebatar do lado de dentro. Não importa se do lado de fora você tem vícios e questões para resolver ainda na cama da casa onde você mora. Hoje, Ele só quer o Espírito. Primeiro o reino do céu e a sua justiça. Depois essas coisas vão sendo arrumadas. Porque a chave da carceragem hoje vai estar na mão do Senhor. E não é para te prender, é para te fazer. No 3, ninguém vai te pegar pela mão. Hoje não tem apelo, porque eu não vou insistir. É 1, 2, 3. Quem sabe que é a pessoa vai sair do lugar e vai vir aqui. Camila, mas tem que ir aí na frente. Deus sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila que inventou isso. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim, vem aqui para cima, porque vai vir mais gente e eu vou precisar do espaço. Só mais um. Valeu, você abriu a porta, hein? Camila, eu sou de uma igreja aqui perto e quero aí na frente receber uma oração. Não vem que eu não estou te chamando. Ouça bem. Camila, eu sou de uma igreja. Camila, eu sou crente e vou aí na frente para receber uma oração. Não vem que eu não estou te chamando. Ora aí aonde você está. Aqui só vai vir quem dá nome ao pecado, quem sabe aonde errou e precisa consertar, quem está afastado, quem reconhece que o evangelho não é fácil, mas é o melhor que tem para você. Quem sabe a área que precisa de conserto. Ai, Camila, é que eu estou sentindo de orar. Ora aí aonde você está. Não quero aqui crente que está vindo porque está sentindo de orar. Não. Aqui eu só quero os que estão numa área quebrada, os que se desviaram ou se dizem desviados, os que se afastaram dos caminhos do Senhor. Se você não se enquadra nisso, não vem. Camila, eu entendi. Eu estou indo porque eu sei aonde eu caí, mas também sei onde eu me levanto. Então vem. Se eu tivesse na época da religiosidade, eu diria: a porta é estreita, a porta é estreita, a porta é estreita. Ora, Camila, e porventura mudou? A porta não é mais estreita, não, é estreita. Mas é que eu passei tanto tempo dizendo que era estreita, Aline, que eu esqueci o mais importante. Qual? Está aberta, está aberta, está aberta. É estreita, mas está aberta. Passa por ela. Eu nem comecei a contagem, é porque o Espírito trouxe.
gente aqui que precisa do impulso. Quando você vai fazer uma coisa muito difícil, você conta, né? 1, 2, 3 e vai, não é? Tem gente aqui que precisa da contagem porque tem que tomar impulso. 1, rema, levanta a mão e começa a orar. 2, todo mundo que está aqui sobe mais um degrau. Sobe mais um degrau. Só 1. 2,5. Quem levantou a mão não finge que está orando. Ora de verdade. Ora de verdade. 2,5. Ele vai te fazer livre hoje. Hoje você vai ter o melhor sono da tua vida a partir de hoje. Teu nome vai ser escrito no livro da vida. E a tua alegria não vai depender de quanto tem na tua conta. A tua alegria vai saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Você vai andar na rua alegre. Você vai dormir alegre. Você vai levantar feliz. E alguém vai dizer assim: o que foi? Ganhou na loteria? Você diz: não, ganhei o meu nome restituído no livro da vida. 2,45. Camila, sou eu. É você? É 1, 2, é 3. Levanta do teu chão, do teu lugar, e vem pro altar de Deus agora. Tira o pé do chão e vem. Volta pra casa do Pai. Vem ter a alegria da